Shalom, homens de honra. 10 de julho. Multiplicação em novas terras. Esse é o nosso devocional aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá para o versículo do dia 10 de julho. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham, subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Vamos ver a explicação desse versículo para nós hoje. Primeiro pedacinho do versículo. E Deus os abençoou. Tudo começa com a bênção de Deus. Não com o esforço humano, olha lá. Então tudo começa com o quê? Com a bênção dele, não com nossos esforços. Antes de dar uma missão, Deus libera sua capacitação. Então antes dele liberar alguma coisa, a missão dele para nós, o que ele vai fazer? Ele vai nos capacitar, liberar a sua capacitação. Antes da missão vem a capacitação. Hoje também quem entra em uma nova terra, um novo tempo, ministério, família ou projetos, precisa entender que a verdadeira multiplicação nasce da bênção do Senhor. Olha lá. Um ministério é novo, uma família é nova, o projeto é novo. Tem que entender que tudo isso é uma verdadeira multiplicação, mas nasce de quem? Da bênção do Senhor. E a aplicação desse pedacinho do versículo hoje? Não busque apenas oportunidades. Busque a bênção de Deus sobre aquilo que você vai construir. Olha lá. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter a bênção dele. Buscar a bênção dele primeiro. Segundo pedacinho, frutificai. Frutificar significa produzir resultados que glorificam a Deus, que agrada a Ele. Não basta ocupar espaço, é necessário gerar frutos de caráter, fé, serviço e transformação. Olha lá. Ele quer tudo isso de nós, que nós frutifiquemos no caráter, na fé, no serviço e na transformação que Ele está nos dando. E a aplicação desse pedacinho? Uma nova terra, Deus espera que você produza frutos onde antes havia vazio ou esterilidade. Amém? Então Ele quer que nós damos fruto, mesmo numa terra que ninguém acredita. Terceiro pedacinho do versículo. E multiplicai-vos. Depois do fruto vem a multiplicação. Deus não deseja apenas crescimento, mas expansão desse crescimento. A multiplicação envolve formar pessoas, desenvolver líderes, fortalecer famílias e ampliar o impacto do reino. Olha lá. Esse é o nosso dever. Formar pessoas, fortalecer famílias e ampliar o impacto do reino. E a aplicação desse versículo? O propósito de Deus é aquilo que Ele colocou em suas mãos. O propósito de Deus é que aquilo que Ele colocou em suas mãos alcance outras vidas. Temos que alcançar outras vidas, eu e você hoje. Isso é multiplicação. Quarto pedacinho do versículo. Enchei a terra. A ordem era ocupar toda a terra, levando a presença e a administração de Deus. Era ocupar toda a terra. Como? Levando a presença dele e a administração dele junto. Novas terras representam novos ambientes, cidades, ministérios, empresas ou até da vida que Deus deseja alcançar através de você. Olha lá. Tudo é Ele. Aplicação desse pedacinho do versículo. Não tenha medo de avançar. Deus chama seu povo para ocupar lugares onde sua luz ainda precisa brilhar. Eu e você estamos sendo chamados para ocupar esses lugares, para fazer esses lugares brilhar. Depende de mim, depende de você. Quinto pedacinho do versículo. Sujeitai-a. Sujeitar significa organizar.
administrar e colocar em ordem segundo os princípios de Deus, olha lá. Ele vai fazer nós organizar, nós administrarmos, mas segundo o que? Os princípios dele. Porque a direção é dele, a ordem é dele. Multiplicar sem organização leva ao desperdício. Leva ao desperdício. Até isso ele faz conosco, comigo e com você. Para nós multiplicarmos tem que ser organizado ainda. Ele fala aqui. Para nós não termos desperdício. Não jogar a nossa transformação fora. Não falar asneira para o outro que a gente está querendo transformar. E a aplicação desse versículo? Quem deseja permanecer em uma nova terra precisa aprender a administrar com sabedoria tudo que Deus entrega. Ele entregou seu carro, você tem que administrar bem. Ele entregou sua casa, tem que administrar bem. Ele entregou sua família, você tem que administrar bem. Eu e você hoje temos que aprender isso. Gênesis capítulo 1, verso 28. Aqui nós estamos esmiuçando o versículo. Sexto pedacinho do versículo, dominai. Dominar não significa explorar, mas exercer a autoridade responsável dada por Deus. Não é explorar o irmão. É enxergar essa autoridade com responsabilidade que eu e você tem. Porque ele que está dando tudo para nós administrarmos. A mão dele está sobre nós aqui, ó, todos os dias. A bênção dele. É viver acima do medo, ó lá. Do pecado, da desordem e das circunstâncias, governando com sabedoria tudo isso. O medo nós temos que arrancar de nós para nós podermos avançar. Pecado, nós pecamos todos os dias, mas nós temos que ir lá pedir perdão. Não podemos viver em desordem. Não podemos olhar para nossas circunstâncias. Temos que mudar nossa mente e governar com sabedoria. Ah, Alexandre, mas quem que vai dar sabedoria? É ele. Vai no pé dele que ele vai te dar, vai fazer você ser organizado completo. Ele não vai fazer, ele não fez a gente metade. Deus não construiu o mundo pela metade. Deus construiu por completo, não parou no meio do caminho. É a gente que para no meio do caminho no propósito que a gente tem, no processo. A gente quer apurar processo. A gente só tem que se preocupar no hoje. Eu falo isso todas as lives. Tem que se preocupar no hoje. Não, mas a gente quer se preocupar amanhã, que é sábado, depois no domingo, depois na semana que vem, depois no mês que vem, depois daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Daqui... Não, para, gente. É só hoje que você tem que se preocupar para governar a sua vida. É só hoje. Amanhã é outro dia, amanhã é outra estratégia que ele vai dar para nós. Todo dia muda. Hoje é um dia. É essa estratégia que nós temos que aprender. Governar. Multiplicar, avançar. Só que se você tiver medo, nós não vamos avançar. Se não confiar nele, nós não vamos avançar. Se não andar na fé, não vamos avançar. Temos que colocar tudo na mão dele. Eu falei esses dias na live, a batalha é dele, coloca na mão dele que ele vai enfrentar a guerra como enfrentou com os outros. Ele comprou a briga, ele vai comprar a nossa briga com os outros também. E às vezes não é nem o mundo físico, é espiritual que está atrapalhando a nossa vida. E a gente não consegue entender. Porque a gente não vai orar, a gente não vai quebrar a nossa carne num jejum, ficar mais sensível à carne para o Espírito Santo habitar em nós. Tudo isso influencia na caminhada com o nosso Pai, que é o Deus. Ele que nos fez. Ele quer o bem para mim e para você. Ele não quer o mal. Ele não quer que eu e você viva na escassez a vida inteira, até a morte. Não, ele tem que sair dessa escassez. Tem que mudar a nossa mente. É o princípio básico, a renovação da nossa mente. Romanos 12:2, volta lá de novo. Tem que mudar a nossa mentalidade. E isso que está falando aqui para nós hoje. Como que nós vamos multiplicar se nós estamos com medo? Não vai multiplicar. Porque nós estamos com medo. Nós não estamos confiando no nosso Pai, que nos criou.
nos fez no ventre da nossa mãe. No ventre da nossa mãe, ele já sabia qual era o propósito nosso. Quem é pai sabe disso. Primeiro órgão que é feito no útero da mãe, lá no ventre, é o coração. O pai não sabe, a mãe não sabe se vai nascer moreninho, branquinho, olho azul, olho verde, olho castanho, não sabe. Ela só tem uma lógica, porque o pai tem o cabelo liso, o olho castanho, mas às vezes sai com o olho azul, e aí? O pai e a mãe tem o cabelo bom, nasce com um cabelinho encaracolado, você vai fazer o quê? É Deus que está fazendo tudo ali. Ele quer a transformação do coração nosso, porque o primeiro órgão que foi feito. Nem os médicos não sabem o que acontece ali. Quando nós somos gerados. Não sabe. É só Deus. E ele já tem um propósito ali conosco. A hora que sair do ventre da nossa mãe, a gente já tem um propósito. Para cada um de nós tem um propósito aqui. Nós não estamos à toa aqui. Nós não fomos feitos para sofrer. Nós não fomos feitos para ficar com medo. A palavra fala isso aqui, ó. Fala isso aqui, ó. É isso aqui que fala para nós. Não é eu que estou falando. É a Bíblia. É só ler a Bíblia. 52 semanas tem um ano. Lê a Bíblia em um ano. Lê a Bíblia em um ano. Ah, Alexandre, mas não... Eu vou ler, mas não, tudo bem, você vai ler só. Depois no segundo ano você já vai começar a se aperfeiçoar, terceiro ano você já vai começar a melhorar, e quarto ano não é do dia para a noite que você vai aprender tudo que está escrito na Bíblia, tudo. Vai devagarzinho, lê um ano, depois lê outro ano, e aí vai, até se firmar. Em um ano você lendo a Bíblia, não precisa muito não, um mês você lendo a Bíblia, você já vai ter mudança radical na sua vida. É simples assim. Precisa ser um ano. É só você ler todo dia um pedacinho do versículo. Começa em Gênesis, vai indo. Você vai ver que a hora que acabar Gênesis já está mudado completamente, perfeito. Perfeito não, mas você já está com a cabeça já transformada. E você continua a caminhada até o fim. É isso, é simples. É força de vontade. Depende de mim, depende de você. Para nós avançarmos. Aplicação desse versículo. Dominai. Dominar significa explorar, mas exercer a autoridade responsável dada por Deus. É viver acima do medo, do pecado, da desordem e das circunstâncias, governando com sabedoria. Deus lhe deu autoridade espiritual para influenciar ambientes e cumprir seu propósito, sem ser dominado pelas dificuldades. Olha lá. As dificuldades não podem nos dominar. Nosso inimigo não pode nos dominar. Ele já deu autoridade perante o nosso inimigo espiritual para enfrentá-lo. E a gente não enfrenta. Conclusão. A multiplicação em novas terras acontece quando caminhamos na sequência estabelecida por Deus. Então, se você quer novas terras, você vai caminhar. Mas essa sequência é consequência de quem? Estabelecida por Deus. Porque se Ele te deu a nova terra, você tem autoridade de dominar essa terra. Mas você tem que consultar Ele todo dia. Receba essa bênção de Deus. Que é a sua família, sua casa. Essa é a bênção. Seu emprego. Produza frutos onde você for. Multiplique o que recebeu. Você recebeu uma família? Multiplique. Você recebeu uma casa? Multiplique. Você recebeu alguma terra de herança? Multiplique. Ocupe novos territórios. Avance. Ele não quer que você fique ali. Ele quer que você avance. Administre com sabedoria tudo que tem em suas mãos, porque é Ele que te deu. Você tem que ser sábio. Quem que vai dar sabedoria? Só Ele, a palavra vai dar. No comecinho fala, Provérbios,
conhecer a palavra, entender a palavra, discernir a palavra, que você vai alcançar a sabedoria. Em Provérbios fala isso. Comece com Provérbios, você que não lê a Bíblia. Eu comecei com Provérbios aqui nessa mesa aqui onde eu estou hoje. Minha esposa me transformou, a mesa me transformou, Provérbios me transformou 3 anos consecutivos, lendo Provérbios. E eu preciso ler de novo, você quer saber? Preciso ler de novo o Provérbios de novo. E a mensagem central desse versículo de Gênesis 1, verso 28? Toda nova terra traz novos desafios. Uma casa nova vai trazer desafios. Um carro novo vai trazer desafios. Por quê? Você vai ter que aprender a mexer no manual do carro. Às vezes a casa não está do seu gosto. Você vai ter que dar uma mudadinha, vai ter que fazer uma reforminha. É um desafio. Mas também novas oportunidades de multiplicação. Olha lá. Quando Deus abre um novo território, para mim e para você, Ele já liberou a bênção necessária para que você frutifique. Multiplique e estabeleça o reino. Multiplique e estabeleça o seu reino naquele lugar. Olha lá. É sua casa? Você tem que estabelecer o reino dele. Trazer ele no centro do seu casamento, no centro da sua casa, no centro da sua família. Para que as coisas fluam bem. Vamos agora então para a mensagem central do nosso devocional do dia 10. Vamos lá. Eu acredito que, assim como Deus nos deu o mandato de multiplicar e dominar a terra, Ele já deu um mandato para nós. Dominar a terra e multiplicar o que Ele nos deu na terra. Ele também nos chama para avançar em novas terras. Olha lá. Ele já deu a terra, só que Ele não quer que a gente fique só nessa terra, Ele quer que a gente vá em outras terras. Não é sobre a colheita, mas sobre a responsabilidade de governar, proteger e multiplicar o que recebemos. Olha lá. É sua família, é sua casa, tem que proteger, tem que multiplicar. E eu penso que, ao entrarmos em novas estações, encontremos novos desafios e novas batalhas. Com certeza, vai ter batalhas. Mas com isso também virão novas estratégias de provisão de Deus. Olha lá. Nos desafios nossos, dessas novas terras, vai ter as estratégias dele, também a provisão dele, para nos dar discernimento e entendimento do que está acontecendo nessa nova terra. O suprimento divino está garantido para aqueles que perseveram. Eu e você está perseverando? A jornada de multiplicação que enfrentamos não é fácil. Às vezes, os inimigos se posicionam ao nosso caminho, tentando impedir a nossa paz e a abundância. Então, o nosso inimigo não quer que a gente cresça, não quer que a gente avance, não quer que a gente conquiste as novas terras. Mas lembre-se, cada território tem a sua atmosfera e nós fomos chamados para transformar essa atmosfera com a presença de Deus. Cada atmosfera é um desafio, mas Ele está conosco. A presença dEle. Nada faltando, olha lá, nada quebrado e nada fora do lugar. Tem uma música que fala isso. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Um dos princípios para nós avançarmos é isso. Estou fazendo isso em casa hoje. Minha esposa começou antes de ontem já. Fazendo a listinha, o que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar. Pensou um ambiente desorganizado? Como que você vai avançar? E o que ele está te dando você não está conseguindo organizar? Faça isso. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Faça uma lista na sua casa hoje que está acontecendo isso. Se tem alguma travessa quebrada, alguma xícara quebrada, algum prato quebrado. Tudo isso influencia. Porque Ele quer excelência de mim e de você. Como Ele foi excelente. Olhando para os desafios com oportunidades, devemos avançar com fé e paciência. É a fé, é a paciência, a perseverança.
A perseverança é essencial para que possamos multiplicar o que nos foi dado, seja o âmbito espiritual, emocional ou até recursos materiais. Olha lá, é a perseverança. De quem? Dele, perseverar nele. Governar o que Deus nos confiou é uma tarefa que requer sabedoria. E a multiplicação é o resultado da nossa obediência e esforço em caminhar alinhado com os princípios divinos. Quem que deu esses princípios divinos? Ele, nosso Pai, Deus. Temos que governar como? Com sabedoria. Ele que deu. Temos que confiar nele, andar na fé, perseverar, ser obediente ao nosso Pai. Tudo isso vai fazer o meu esforço e o seu a caminhar alinhados com os princípios divinos dele, que ele tem para nós, para mim e para você. Por gentileza, vocês que estão na live, compartilhe com o maior número de pessoas, que essa live vai chegar para alguém que está precisando. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a multiplicar tudo o que me deu, que eu possa cuidar das novas terras, governá-las com sabedoria e avançar, sempre confiando no seu suprimento. Que a sua paz seja a minha guia em cada batalha. Amém. Pode abrir os olhos. Então vamos fazer com que eu e você hoje ele nos ajude. Multiplicar tudo que ele já nos deu e que nós possamos cuidar dessas novas terras que ele nos deu. Governá-las com sabedoria, confiando no seu suprimento, confiando nele. Que a paz dele seja a minha é a sua guia. A paz dele. Em cada batalha que nós temos, cada desafio do dia que nós temos. Cada dia é um dia. Cada dia é batalha diferente, irmão. Irmã. Por isso que é viver a cada dia. Porque cada batalha do dia, um dia é diferente do outro. Hoje é uma batalha, amanhã é diferente a batalha que nós temos. Amém. Pode abrir os olhos. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Josué 1, capítulo 1, verso 3 a 9, e Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 6. Vamos para a explicação do versículo de Josué. Josué fala assim, do 3 a 9. Vamos lá. 3 a 9. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, ó lá, já começa assim, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, ó lá. Então todo lugar que eu e você plantar as plantas dos pés, pisarmos, vamos lá, vou dar um exemplo, eu quero um terreno, quero comprar um terreno, já vi o local, já sei qual terreno que é da minha cidade, eu vou lá e piso nele, profetizo nele. Está falando aqui, ó, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, olha lá, como eu prometi a Moisés. Você vai tomar posse desse terreno, porque é seu. Você já falou que é seu. E assim que você colocar os pés lá, Deus já vai te dar esse terreno. Às vezes você não vai saber nem como entrou o dinheiro, mas que você vai tomar posse daquele ambiente, você vai, daquele local. Está falando aqui, ó, com Moisés. Josué 1, verso 3. Desde o deserto ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para a poente do sol, será o vosso limite, ó lá. Ninguém da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, ó lá. Ele não vai desamparar eu e nem você, porque nós já plantamos as plantas dos pés naquele local que nós estamos querendo. Ser forte e corajoso, ó lá, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, ó lá. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quando nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não mandei nem te antes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é comigo e com você por onde nós andarmos. Amém? Temos que confiar nele, por quê? Porque se nós plantarmos a planta do pé nesse terreno que eu falei para você, já é meu, já tomei posse dele. Porque eu tenho um Deus comigo aqui, está falando em Josué. Capítulo 1, verso 3 a 9. Eu posso pesquisar, vou-lo tenho dado. Verso 3. Deus já havia preparado a terra antes mesmo de Josué entrar nela. Era preciso apenas caminhar em fé e tomar posse. Olha lá. Eu quero esse terreno, tem que tomar posse dele, tem que estar na fé com ele. Esse terreno já é meu. Onde vou-los pisar, ó. Todo lugar que a planta de vossos pés pisar, vou-lo tenho dado. É só a gente pisar no local que a gente quer. Andar na fé com ele, que é nosso. Antes de a gente pagar a pessoa, antes a gente já está profetizando que é nosso. Buscando o nosso Pai, buscando a Bíblia. Nós vamos ter esse terreno, irmão. Tudo que a gente plantar nossos pés ali, nós vamos ter. E os outros não vão entender como, aí os outros não precisam entender. É nós que temos que entender. Porque nós somos filhos. Eu e você é diferente dos outros, desse povo mundano. Por isso que eles não vão entender. Nossa, o Alexandre lá conseguiu o terreno, mas como que ele conseguiu dinheiro? Não tem problema. Só o pai sabe como conseguiu dinheiro. O meu Pai Celestial sabe como eu consigo dinheiro. Ah, mas ele não faz nada, então. Você não vê minha caminhada, né, irmão? Aí que tá, né? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, orando, e aí, como que fica? Isso aí você não vê, né? Como diz, né? Só vê meus tombos, mas o que eu faço, né? Você não vê, né? Para não cair, né? Aí é que tá. Mas tudo bem. Estamos na caminhada aí, estamos firme e forte. Seja forte e corajoso. E a aplicação desse primeiro pedacinho do versículo? Existem novas terras, novos projetos, ministérios, famílias, resultados. Existem novas terras, novos projetos, ministérios, famílias restauradas, oportunidades que Deus já preparou. Olha lá, tudo isso ele já preparou para nós, para mim e para você. A multiplicação começa quando damos passos de fé. Olha lá, de novo a fé. Irmão, e você tem que andar na fé com Deus. Para nós colhermos o nosso resultado, para nós multiplicarmos. Segundo pedacinho do versículo de Josué 1, verso 3 a 9. Desde o deserto até o grande mar será o vosso termo. Verso 4 diz isso. Deus estabelece limites amplos para a herança do seu povo, mostrando que seu plano é maior que eles imaginavam. Então eles imaginavam uma coisa, Deus foi acima de tudo. Foi além para ele tomar a posse daquelas terras. E a aplicação desse segundo pedacinho do versículo? Não limite aquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Nós não podemos limitar Ele, porque é Ele que está dando. Às vezes eu quero um terreno e Ele vai me dar 2. Um do lado do outro. Ele vai além. A visão de Deus sempre é maior do que a nossa. Olha lá. Porque Ele sabe o que está acontecendo comigo e com você, irmão. Ele sabe se nós estamos andando na fé. Ele sabe se nós estamos sendo confiantes nele. Ele nos conhece. Porque nós somos filhos. E um pai conhece um filho.
Não podemos limitar o que ele tem para mim e para você, irmão. Não podemos fazer comparação. Ah, porque o irmão tem aquilo, eu não tenho. Esquece, irmão. É com você a parada. É comigo a parada. Esquece outro irmão. Esquece. É com você e comigo a parada. Cada um tem seu propósito. Cada um tem sua multiplicação. Lembre-se disso. Eu sou diferente de muitos. Você é diferente de outros. E assim por diante. Quarto pedacinho do versículo. Esforça-te e tem bom ânimo. Versos 6 a 7 e 9 fala isso. Essa ordem é repetida 3 vezes. Porque conquistar novas terras exige coragem, perseverança e confiança. De novo. Exige perseverar todos os dias. Ser confiante nele e na palavra que ele tem para nós. Palavra aqui, ó. Confiar nessa palavra aqui, ó. E a aplicação desse versículo? Do quarto pedacinho do versículo. A multiplicação nunca acontece para quem desiste diante das primeiras dificuldades. Olha lá. Eu e você às vezes está desistindo da primeira dificuldade, nós estamos desistindo. Aí a gente vai ter as terras? Não vai ter, ele vai passar para outro. Aí entra a parábola dos talentos. Se eu não tô confiante nele, não tô perseverante, desisto no meio do caminho, irmão, ele vai passar para outro que já tem, que está multiplicando. É simples isso. Ele não tirou daquele que enterrou o talento, aquele que deu 1, deu para o cara que multiplicou por 10? É isso que vai acontecer. Ele vai tirar de mim e vai passar para outro. A oportunidade é minha agora. Irmãos, não é fácil a caminhada, não. Por isso que nós temos que ter discernimento, conhecimento do que está acontecendo conosco. A multiplicação nunca acontece para quem desiste diante das primeiras dificuldades. Olha lá. Ele vai passar para o outro. Aí você vai falar, mas o irmão tem mais que eu. Ah, mas tem mesmo, você desistiu no meio do caminho, irmão. Ele foi e passou para outro. Paciência, vai atrás do seu agora de novo. Começa tudo de novo a jornada. É isso aí, irmão. Quinto pedacinho do versículo. Não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Verso 7 diz isso. Aonde, Alexandre? Em Josué 1, verso 3 a 9. Aqui estamos desmiuçando o versículo. A conquista dependia da obediência da palavra. Aí, ó. A conquista dependia da obediência à palavra de Deus. Deus estava dando a terra para eles tinham que ser obedientes no que Deus estava falando para eles conquistar a terra. Nós também temos que ser obedientes no que ele está falando para mim e para você. Seja forte e corajoso, ele já falou no versículo aqui. Às vezes nós não estamos sendo corajosos. Às vezes nós estamos sendo corajosos, mas não estamos sendo fortes. Às vezes nós estamos sendo fortes, mas não estamos sendo corajosos. Não estamos sendo corajosos. É simples. E a aplicação desse versículo? Do quinto pedacinho. O crescimento sustentável acontece quando permanecemos firmes nos princípios de Deus, sem negociar a verdade. Olha lá. A verdade é dele, não podemos negociar. E às vezes até isso a gente quer dar um jeitinho. Quer dar um balãozinho no irmão, falando que tá tudo bem, mas não tá. É aí que tá. Irmão, tá bem? Não, não tá. O que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, isso, isso. Pronto, falou a verdade. Às vezes a gente quer até enganar nós mesmos. Não estamos bem conosco, o irmão pergunta para nós e a gente fala que tá tudo em ordem. Olha isso. Vamos falar a verdade. A palavra tá falando aqui, ó. Tem que falar a verdade. Dependendo da circunstância que você tá, a situação que você tá. Sexto pedacinho do versículo. Este livro da lei não se aparte da tua boca. Medita nele dia e noite. Verso 8 diz isso. Antes de conquistar a terra, Josué precisava alimentar sua mente, olha lá, renovação da mente. E seu coração com a palavra. Romanos 12, 2, volto lá de novo. Renovação da mente para a gente conquistar o quê?
A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse momento ele queria isso, a boa, perfeita e agradável vontade dele, do povo. Só que tinha que ter o quê? A mente mudada. Mente mudada. Coração alimentado no quê? Na palavra. Hoje nós temos que alimentar o quê? Na palavra, para que nosso coração seja transformado, para nós podermos transformar outros. Conquistar novas terras, ser obediente, andar na fé, ser perseverante, não ter medo, seja forte e corajoso. E a aplicação desse versículo, do 6º pedacinho do versículo. Quem deseja multiplicar em novas terras precisa viver guiado pela palavra, pois ela produz direção, sabedoria e estabilidade. Quem está dando isso? Nosso Pai, Deus. A palavra de novo aqui, ó. Palavra de novo. 7º pedacinho do versículo de Josué. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Verso 9. A maior promessa não era apenas possuir a terra daquele povo, mas ter Deus caminhando com eles. Nós temos o Deus caminhando conosco também, não muda nada. Só muda a atmosfera, que hoje a gente tem internet, tem GPS, tem tudo. Aquele tempo não tinha nada disso. Um exemplo, vai em Abraão. Por que foi o pai da fé? Você vai saber a história dele, lê a Bíblia lá que você vai ver. Como que ele ia? Deus dava os comandos, ele ia. Deus está dando comando para mim e para você, nós estamos indo? Às vezes não, estamos com medo. E as coisas não acontecem comigo e com você porque o medo não deixa. Aplicação desse versículo. O segredo da multiplicação não está no lugar, mas na presença de Deus, olha lá. Onde Deus está, há direção, provisão, coragem e crescimento. Por isso que nós temos que colocar Ele no centro de tudo na nossa vida. Porque nós vamos ter crescimento, nós vamos ter coragem, nós vamos ter provisão, nós vamos ter direção. E a conclusão de Josué, capítulo 1, verso 3 a 9. Multiplicação em novas terras acontece quando vai acontecer? Quando tomamos posse daquilo que Deus prometeu, expandimos a visão segundo o propósito de Deus, confiamos na presença do Senhor, permanecemos corajosos diante dos desafios, andamos em obediência à sua palavra, vivemos diariamente guiados pela Escritura. É isso que vai fazer nós caminharmos com Ele. É nossa oração, é nossos pedidos, é o jejum para quebrar um pouco a carne em nós, para que a carne fique mais sensível e nós fazemos deixar o Espírito Santo entrar em nós, habitar em nós. É tudo isso, irmão. E a mensagem central de Josué 1, verso 3 a 9. Deus continua chamando o seu povo. Quem que é o seu povo? Eu e você. Para conquistar novas terras. A multiplicação não começa quando tudo está perfeito, mas quando damos passo de fé. Permanecemos fiéis à palavra e confiamos que o Senhor vai conosco em cada novo território. Ele está conosco. Todos os territórios que nós tomarmos posse, Ele está conosco. Só que basta nós fazermos nossa parte. E Provérbios, que ele fala para nós lermos também. Capítulo 3, versos 5 a 6. Vamos lá. Primeiro pedacinho do versículo, do capítulo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Verso 5 diz isso. De Provérbios. A multiplicação começa com confiança total em Deus. Olha lá, Provérbios está falando isso. Capítulo 3, versos 5 a 6. Começa quando a multiplicação? Quando confiamos totalmente nele, no nosso Pai.
Como um filho confia no pai. Vocês são pai. Seu filho confia em você. E você tem que confiar em Deus. Porque Ele é seu pai. Novas terras trazem desafios desconhecidos. Mas Deus chama seu povo a depender dele e não das circunstâncias. Que nem eu falei, eu quero aquele terreno, já é meu. Só que eu tenho que depender dele para ter esse terreno. Tem que pedir para ele, tem que desejar para ele, profetizar para ele. Que esse terreno vai ser meu. Vai ser no tempo dele esse terreno que ele vai me dar. Não vai ser no meu tempo que eu quero, é no tempo dele. E não importa as circunstâncias que eu estou passando. Eu não posso olhar para as circunstâncias. Senão vai me paralisar, eu não vou ter a profecia do terreno que eu quero. Essa é a Novas Terras. Eu quero transformar uma família. Como que eu vou transformar uma família? Tem que ser perseverante a ele. Pedir discernimento, como que eu vou chegar naquela família. Como que eu vou transformar. Quais palavras que tem que sair da minha boca para transformar aquele irmão, aquela irmã que está passando por um momento difícil no casamento. É ele que vai dar a estratégia para mim transformar. E para você também. Temos que depender dele diariamente. E a aplicação desse versículo? Verso 5 de Provérbios, capítulo 3. Quem confia plenamente em Deus, caminha com segurança, mesmo quando ainda não enxerga todos os resultados. É a fé. Segurança, sem o medo. Segundo pedacinho do versículo, do capítulo 3 de Provérbios. E não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 5 do capítulo 3. Não se estribar significa o quê? Não apoiar a vida apenas na lógica humana lá. Não podemos olhar na lógica humana. Nos apoiar nela. Muitas vezes, Deus conduz por caminhos que parecem improváveis. Às vezes eu e você está saindo de coisas improváveis que a gente nem sabe como saiu. Mas Ele sabe. Ele que deu as estratégias para mim e para você. Sair disso. E a gente às vezes não entende o que está acontecendo. Mas não é para não entender não. Ele está sabendo o que está acontecendo. E a aplicação? De segundo pedacinho do versículo. Para viver uma nova estação de multiplicação, é preciso abrir mão do controle e permitir que Deus conduza cada decisão. É Ele no centro de tudo, da nossa vida. Terceiro pedacinho de Provérbios 3, versos 5 a 6. Em todos os teus caminhos reconheço. Verso 6 diz assim, do capítulo 3 de Provérbios. Reconhecer Deus é colocá-lo no centro de todas as áreas da vida. Lá, estou falando isso. Temos que colocar Ele no centro de tudo. Para nossos ambientes, todas as áreas da nossa vida vai ser mudada. Família, ministério, trabalho, finanças e relacionamentos. Ele não vai fazer meia boca, Ele vai fazer por inteiro. Ele não te fez meia boca. Só uma observação. Vamos lá. Primeiro órgão foi o coração, que é o átrio, né? Que fala na música lá. Tá. O átrio é o coração. Primeiro órgão que é formado em nós, no ventre da nossa mãe, na barriga. Para ser bem claro. Vocês são pai, vocês são mãe, vocês sabem o que eu estou falando. Beleza. Primeiro o coração. Como que ele fez nós lá dentro? Com ossos e a pele junto. Aí eu me pergunto. Como que nasceu o osso com a pele junto, se só tinha um coração? Não era para nós sermos remendados? Não era para nós estarmos cheios de ponto? E a gente tem ponto? Ah, às vezes tem porque se machucou, não, mas enfim, antes de se machucar, vai. Você está no colo da sua mãe lá. Você é pai, sabe o que eu estou falando? Você pegou seu filho no colo, já na maternidade, lá no berço. Ele já saiu sem emenda nenhuma. O único cordão que tem que cortar é o umbigo.
Porque o umbigo era o alimento. Saímos sem emenda, sem nada, era para nós sermos remendados. Isso não é uma perfeição? Reflete. Isso não é uma perfeição? Olha para o seu corpo. Como que vai nascer osso com pele junto sem emenda? Não, fala para mim sem emendar a pele. E a hora que a gente se corta com um caco de vidro, alguma coisa, abre aquela brecha que parece a gordura, dá até tontura em nós, que nós não conseguimos nem ver a gordura ali, que dá desespero. Às vezes até desmaia, porque nunca viu aquilo e a hora que fecha tem que dar ponto. Beleza, deu ponto porque tem que fechar mesmo, tem que fazer a sutura ali e tal, para a pele grudar. Era para nós sermos daquele jeito, quando dá aquela suturinha na sua pele, era para a gente estar remendado daquele jeito até hoje. Isso não é a perfeição? A gente não tem emenda, meu irmão. E só nasceu o coração primeiro. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês foram ver seus filhos lá no médico, no ultrassom. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou falando. Isso é perfeição. Deus foi perfeito. Criou o mundo perfeitamente. Nos criou perfeitamente. Por isso que Ele não quer que a gente pare no meio do caminho. Porque Ele não parou no meio do caminho. Novas terras só permanecem frutíferas quando Deus continua sendo o Senhor de cada escolha. Olha lá. É Ele no centro de tudo na nossa vida. Tem que colocar Ele no centro. Quarto pedacinho do versículo do capítulo 3 de Provérbios, 5-6. E Ele dirigirá as tuas veredas. Verso 6 diz isso. Do capítulo 3 de Provérbios. Deus promete dirigir os passos daqueles que confiam e o reconhecem. Ele abre portas, fecha caminhos errados e conduz ao propósito. Até isso Ele faz com nós, comigo e com você. Corrige nossos caminhos. Às vezes Ele fala para nós não irmos onde não tem que ir. E a gente não entende. Porque não é para nós irmos lá, irmão. Lá não é bom para nós. Como você fala para os seus filhos, ó, hoje não é bom você sair, fica em casa. Não é legal você sair hoje. Ele também fala assim conosco. Porque Ele quer conduzir nós no propósito. Qual o propósito? O propósito é dele. Ele colocou nós no propósito dele. Nós somos escolhidos. Ele quer o bem para nós, como você quer o bem para o seu filho. E a aplicação desse versículo? 6. A verdadeira multiplicação não acontece por acaso, mas pela direção de Deus. Ele que está nos guiando. Ele que está dando norte para nós nessa caminhada minha e sua. Quando Ele guia nossos passos, chegamos ao lugar certo, no tempo certo e da maneira certa, olha lá. Excelência. Só que às vezes eu e você quer pular o processo. E não podemos pular o processo. Às vezes tem que passar por essa situação que você está passando. Para chegar lá na frente, a gente não passar de novo. É isso. Quando Ele guia nossos passos, chegamos ao lugar certo, no tempo certo e da maneira certa. Olha lá. Não tem atalho. Conclusão de Provérbios 3, versos 5-6. A multiplicação em novas terras exige 4 atitudes, minha e sua, hoje. Confiar plenamente em Deus, que é o nosso Pai. Renunciar à autossuficiência. Reconhecer Deus em todas as decisões, todas. Seguir a direção que Ele estabelece. É Ele que vai estabelecer a minha direção e a sua. Temos que confiar plenamente nele. Andar na fé, ser perseverante. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E a mensagem de Provérbios, capítulo 3, versos 5-6. Quem deseja viver a multiplicação em novas terras precisa entender que o maior segredo não é conhecer todos os caminhos,
mas conhecer aquele que dirige os caminhos. Quem dirige o caminho? Meu e seu? Nosso Pai. Quando Deus conduz nossos passos, o meu e o seu, cada nova terra se torna um lugar de crescimento, propósito e frutificação, irmão. É isso. Confiar nele. E a palavra central, mensagem final do nosso devocional aqui, fala assim para mim e para você hoje. Dia 10 de julho. Multiplicação em novas terras é o título do devocional. Cada território tem a sua atmosfera. E nós fomos chamados para transformar essas atmosferas com a presença de Deus. Nós vamos transformar, porque nós somos luz, temos que levar a luz nessas atmosferas, nessas novas terras que Ele está dando para nós. É isso, pessoal. Vamos confiar nele, vamos andar na fé, vamos ser perseverantes, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Vamos fazer essa multiplicação. Ele está querendo que eu e você faça essa multiplicação. Falou aqui, ó, em Josué, capítulo 1, verso 3 a 9. Onde pisar com a planta dos seus pés já é seu território, como ele fez com o pessoal lá. É só a gente profetizar nesse lugar. E vai ser nosso. Não podemos parar no meio do caminho. Temos que ser fortes e corajosos. É a fé, confiança, obediência, paciência. O tempo é dele, não é meu, não é seu, é dele o tempo. Ele está aqui agora. Que horas são agora? Vamos lá. 15 para 5. Ele está 15 para 5 aqui em Barra Bonita, está em Minas, está em Garaçu, está em todo lugar, está no mundo inteiro nesse horário. Porque ele é soberano. E ele é um só. Ele está no mundo inteiro nesse mesmo lugar, nessa mesma hora. Basta nós acessarmos. Ele é o Deus soberano, Ele é nosso Pai soberano. Ele que nos fez. Ele quer o meu bem e o seu bem. Porque nós somos filhos dele. Temos que deixar o Espírito habitar em nós. O Espírito Santo habitar em nós. Não podemos andar com nossas próprias forças. A força é dele. A estratégia é dele. Temos que viver dia após dia. Temos que perder o medo, tirar essa ansiedade minha e sua. Andar confortável, andar leve, deixar ele no centro de tudo para que a transformação dele venha de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ele quer a transformação do coração, depois quer a transformação da mente. É tudo isso, irmão, que ele está pedindo para mim e para você. Para nós podermos multiplicar, ajudar outras pessoas, ajudar a nossa família, novos projetos. Tudo isso é desafio para nós. Novas atitudes. Às vezes o nosso comportamento que está nos atrapalhando, como que a gente age numa reunião, como que a gente age na mesa com nossos filhos, nossa esposa. Até isso ele vai mudar nós. Comportamento, nossa fala. Nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso paladar, nosso olfato. Ele vai mudar nós por completo, não vai mudar pela metade. Por isso que nós temos que colocar ele no centro. Para nós vermos essa transformação que está comigo e com ele. Até as vestimentas nossas ele vai mudar. É ele que vai mudar. Não é eu que vou mudar. É ele que vai fazer eu mudar. Porque ele é minha direção, ele é meu guia, ele é meu foco. Tudo isso. Lembre-se, ele é nosso Pai, ele só quer o bem para nós. Nós somos imagem e semelhança dele. Vai lá em Gênesis também fala isso. Como que nós vamos ser imagem e semelhança dele se nós não estamos fazendo o que é para fazer? Não estamos andando em confiança, nós não temos confiança no nosso Pai Celestial. Nós vamos ser imagem e semelhança dele? Não. Vamos agir com amor, que nem ele agia. Às vezes não estamos agindo com amor. Nós vamos ser imagem e semelhança dele? Não.
paciente. Temos que ser paciente. Estamos sendo pacientes? Não. Como que nós vamos ser imagem e semelhança do nosso Pai? Estamos confiando? Não. Vamos ser imagem e semelhança dele? Não. Porque não estamos confiando. Irmão, eu e você tem que aprender muito com ele. Temos que mudar por completo. Por completo. Para que nós possamos transformar outras pessoas. Que nem eu falo, você vai na igreja, se é de quinta, se é de quarta, se é de sábado, se é de domingo, enfim. Mas você sai de lá, você continua a mesma coisa, não mudou nada. Não muda nada. Tem que mudar, gente. Se você for se alimentar lá, você tem que trazer para sua realidade, para sua casa, para depois você colocar na vida de outras pessoas. Essa multiplicação simples. Não guardar para você. Você vai na igreja, pega a palavra do pastor que está lá pregando, alimenta ela, traz para sua casa. Depois você vai na vida de outras pessoas. Porque você é igreja em movimento. Como que você vai atrair pessoas para ir para a igreja, sendo que você está na sua casa parado? Você é em movimento. Tem a igreja física e você é a igreja em movimento. Você é o templo do Espírito. Aonde você for, você é luz. O pessoal já vê você com outra forma. Só de você começar a ler aqui, ó. Começa a ler Provérbios. Uma semana você vai ver, o pessoal já começa a olhar você diferente. É. A palavra vai te transformar. E a palavra é de quem? É do nosso Pai. Não importa o que você está passando, irmão. É só isso que vai nos alimentar. Ó. Palavra. Só isso. Não é sua esposa, não é seus filhos. É isso aqui que vai te alimentar. E disso aqui você vai alimentar os outros. O seu filho e sua esposa. Porque minha esposa me transformou. Eu estou aqui hoje porque eu da minha esposa. Porque se fosse por mim eu não estava. Ela me transformou. Ela foi uma mulher sábia aqui em casa. O pessoal da internet conhece minha esposa. Alguns que estão aí. Agora, nesse momento. Já até trabalhou com ela. Ela que me transformou nessa mesa aqui. Ó. Eu estou aqui hoje por causa dela. Senão eu não estava. Porque eu comecei a me alimentar disso, da palavra aqui, ó, do nosso Pai. E o que fez? 3 anos. Comprei um devocional, tirava foto, mandava para minha lista de transmissão. Tem pessoas aí que também trabalhou comigo, sabe? Que está na lista de transmissão até hoje. Recebendo mensagem. Beleza. Depois eu comecei a ler. De novo. Terceiro eu não estou aqui na live. Com pouquinho que eu sei, com pouquinho, eu não sei nada ainda. Mas quem que faz isso aí? É o Espírito Santo que age em mim que tem que falar para vocês. Antes de estar aqui, eu estou orando. Para que o Espírito Santo coloque as palavras certas na minha boca. Com pouquinho que eu sei. Aí eu comprei o devocional. Isso aqui, ó. Esse ano. Aí falei, não, vou fazer a live. E vou compartilhar no grupo de transmissão. Tem pessoas aí que recebem ainda hoje. Ele vê a live e ainda está recebendo o WhatsApp dele. Só eu aqui já mando para acho que umas 500 pessoas. Todo grupo que eu estou mandando. E você vai fazer o mesmo. Porque alguém vai precisar. Do que o pouquinho que eu sei, alguém vai precisar lá na frente, eu vou transformar alguém lá na frente. E através de você compartilhando com outras pessoas também vai ajudar. Amanhã você pode compartilhar também o que você sabe. Ou numa mensagem, ou numa foto, ou numa live, que não estou aqui. Isso é multiplicação. Pouquinho que a gente, porque a gente não vai estar preparado nunca, irmão. Ele só quer um coração disponível. Eu estou com o meu coração disponível faz 3 anos, 4 anos já. Com o meu coração disponível.
É isso. E eu tô aqui hoje por causa disso, porque meu coração foi disponível. Abri meu coração para ele, disponibilizei para ele e ele está trabalhando em mim. Simples assim. Não é fácil, mas também não é difícil. Tá falando a palavra, confia, anda na fé, persevere, seja obediente, seja paciente. É tudo isso. Mas nós estamos aí. Um pouquinho que a gente sabe, a gente vai agradecendo o pessoal que acompanha nós, que vê as nossas mensagens no WhatsApp, que eles passem para outras pessoas também, e assim por diante. Alguém vai precisar. Como já tive mensagens aqui. Não faz muito tempo, não. O pessoal falou, Alexandre, o que você está fazendo comigo? Eu falei, irmão, continua vendo meus vídeos. Não desiste, não. Vai firme. Assista meus vídeos e fortaleça na palavra. É só a Bíblia que vai fazer a nossa caminhada ser mais forte. Pessoa mais velha que eu. Trabalhou comigo também. Faz um ano que eu tô vendo a obra. Tive proposta, não quis. Falei, não, é Deus que está me guiando e agora eu não vou trabalhar para ninguém. Vou trabalhar para o nosso Pai agora. Tô aí, faz um ano. O pessoal que está na live aí sabe. Alguns trabalharam comigo já. Não quis. Pode passar para outro, muito obrigado. No momento, não. E é isso aí, pessoal. Você também pode transformar outras pessoas aí. Tenho certeza disso. Você é capaz disso também, como eu fui. Confiar, meditar na palavra, oração, transformar suas famílias. Não é só trabalho, não, pessoal. Tem que desfrutar dessa vida também. Seus familiares, seus filhos. Desfrute o caminho. É isso. Temos que desfrutar o caminho. O caminho dele não é fácil, mas na hora que vem a recompensa, você fala tudo que foi feito. Foi glorioso. E toda a honra e toda a glória é para ele. Não é para mim, não. É para ele. Sempre para ele. Porque eu coloquei ele no centro da minha vida. E eu falei, através da minha esposa, me transformou e nós colocamos no nosso casamento ele no centro de tudo. É isso aí. Tem que colocar ele no centro de tudo, pessoal. Para transformar as áreas da nossa vida, por completo. Saúde, finanças, família, tudo que você possa imaginar na área da sua vida. É só ele para transformar. Não é eu. Eu só estou sendo uma ponte. É através desse devocional. E não fui nem eu que escrevi, foi o bispo JB Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Qualquer coisa vocês puxam no YouTube ele. Eu gosto dele. Eu gosto dele. A palavra dele é reta, não tem curva não, irmão. Como tem muitos outros também. Tem muitos outros. John Wesley, aí vai. Billy Graham. Mas tudo eles. Tem que assistir documentário, tem que procurar, tem que entender. Só assim pra gente aprender. E eu também não tô preparado não. Falar pra você que eu tô é mentira. Tô nada. Aprendo dia a dia. Devocional meu é 1 hora aqui na mesa, eu e minha esposa. Só que ano que vem eu vou ter um horário fixo da live. Esse ano eu tô meio preguiçosão ainda, tô fazendo à tarde, fazendo de manhã, às vezes faço à noite. Mas ano que vem eu vou pegar firme. Tipo, 6 horas da manhã, então 6 horas da manhã todo dia. E essa é a primeira live que eu tô fazendo esse ano, então tá meio equilibrado. Tô meio desajeitado ainda com os horários. Mas ano que vem vai ser firmado um horário só. Amém? Então é isso, pessoal. Quero que você tenha um dia produtivo, abençoado. Quero que ele revista você e sua família, da cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios. Quero que ele cubra você e blinde você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar, aonde vocês estiverem em seus familiares, em suas casas. Que o sangue dele blinde você, para que nenhum mal possa entrar. Amém? Olha o Douglas aí, entrou agora aí, ó. Parceiraço da teologia aí, ó. Glória a Deus, irmão.
Laerte, Otávio, Robertão, Minas Gerais, aí ó, maravilha. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe vocês e seus familiares aí. Tá bom? Então é isso, pessoal. Quero que vocês compartilhem a mensagem abençoada todo dia de manhã. Você vai ver como que a transformação vem. Medite nisso, ó. Medite nisso. A partir de hoje. Bora. Quem tá aqui, se não fosse aí minha esposa, não estaria aqui hoje. Testemunho vivo aqui, ó. A mesa me transformou. Devocional me transformou e vai transformar a sua vida também. Tenho certeza disso. Vamos confiar, vamos perseverar, vamos andar na fé, vamos ser pacientes, vamos ser obedientes. Obediente na palavra do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. E aí a honra dele vem para nós, irmão. Dupla honra, eu vou até mais longe. Ele vai colocar dupla honra em nós, em mim e em você. Amém? Então é isso. Fui.